As Crônicas de Nárnia, O Sobrinho do Mago. Capítulo 1. A Porta Errada. O que aqui se conta aconteceu há muitos anos, quando o vovô ainda era menino. É uma história de maior importância, pois explica como começaram as idas e vindas entre o nosso mundo e a Terra de Nárnia. Naqueles tempos, Sherlock Holmes ainda vivia em Londres e escolas eram ainda piores que as de hoje. Mas os doces e os salgadinhos eram muito melhores e mais baratos. Só não conto para não dar água na boca de ninguém. Naquela época vivia em Londres uma garota que se chamava Polly. Morava numa daquelas casas que viviam coladas uma das outras, formando uma enorme fileira. Uma bela manhã, ela estava no quintal quando viu surgir por cima do muro vizinho o rosto de um garoto. Polly ficou muito espantada, pois até então não havia crianças naquela casa, apenas os irmãos André e Letícia, Kathleen, dois solteirões que moravam juntos. Por isso mesmo arregalou os olhos, muito curiosa. O rosto do menino estava todo encardido. Não poderia estar mais encardido, mesmo que ele tivesse esfregado a mão na terra. Depois, chorando muito, então, enxugar as lágrimas com as mãos sujas. Aliás, era mais ou menos isso que havia acontecido. Oi, disse Polly. Oi, respondeu o menino. Qual é o seu nome? Polly. E o seu? Digore. Puxa, que nome sem graça, disse ela. Acho Polly muito mais sem graça. Não é não, é sim. Bom, pelo menos eu lavo o rosto, disse Polly. É que você devia fazer, principalmente depois. E parou, ia dizer, principalmente depois de ter chorado por aí, mas achou que isso não seria muito delicado. Está bem, chorei mesmo, disse Digor bem alto. Sentia-se tão infeliz que nem se incomodava que soubesse que andaria chorando. Você também choraria se tivesse vivido a vida inteira no campo e tivesse tido um pônei e um rio no fundo do quintal e de repente viesse morar nessa droga de buraco. Londres não é um buraco, reclamou Polly, indignada. Mas o menino estava tão aborrecido que nem prestou atenção, continuando a falar. E se seu pai estivesse na Índia e você tivesse de viver com uma tia, um tio louco, quem iria gostar? É isso porque eles não têm de tomar conta da sua mãe. E se sua mãe tivesse doente e fosse morrer? Aí o rosto de Gory ficou esquisito, como se estivesse fazendo força para não se chorar. Polly falou com doçura. Desculpe, eu não sabia de nada. E como não tinha mais o que dizer, ou querendo animar o garoto, perguntou: Seu tio é mesmo doido? Ou é doido, ou então há um mistério nisso. Ele tem um estúdio no último andar, e a tia Leta nunca me deixa ir lá. Isso não me cheira bem. Tem mais. Sempre que ele quer me falar alguma coisa na hora do jantar, ela não deixa, dizendo: Não aborreça o menino, André. Ou então de Gore não está nada interessado nisso. Ou de Gore achou melhor que você ir brincar no quintal. Mas que tipo de coisas ele tenta lhe dizer? Perguntou a menina. Não tenho a menor ideia. Ela nunca deixa ele continuar. Tem outra coisa. Ontem à noite eu estava passando perto da escada do sótão, indo para a cama, quando ouvi um grito. Quem sabe ele não tem uma mulher louca que ela esconde lá dentro, sugeriu a menina. Já pensei nisso. Quem sabe se ele faz dinheiro falso? Também pode ter sido um pirata e agora anda escondido nos antigos companheiros. Sensacional, exclamou Polly. Jamais poderia imaginar que sua casa fosse tão interessante. Você diz isso porque nunca dormiu lá. Não é nada agradável acordar no meio da noite ouvindo as passadas do tio André no corredor, vindo na direção de seu quarto. E os olhos deles não são de dar medo. Foi assim que Polly e Digor se conheceram. Era o início das férias de verão e como nenhum deles iria viajar para a praia, passaram a encontrar-se quase todos os dias. As aventuras começaram principalmente por um motivo. Era um daqueles verões muito úmidos e quentes, de modo que, em vez de brincar no ar livre, eles preferiam fazer excursões dentro de casa. É impressionante quantas explorações a gente pode fazer num casarão com um toco de vela na mão. Algum tempo atrás, Polly havia descoberto que uma portinha do sótão de sua casa dava para uma caixa d'água em um lugar escuro. O lugar escuro parecia um túnel comprido com uma parede de tijolos de um lado e um telhado inclinado do outro. Não tinha soalho do túnel, era preciso andar de viga em viga, pois entre elas havia somente massa, na qual se podia pisar, sobre o risco de se cair do teto do aposentado, do baixo. Polly utilizava um pedacinho do túnel, perto da caixa, como uma caverna de contrabandista.
Levará para lá tábuas de caixotes, assentos de cadeiras quebradas, coisas que ia espalhando entre as vigas, para fazer uma espécie de assoalho. Também aguardava ali uma caixa contendo vários tesouros, uma história de andava escrevendo as maçãs. Era ali também quem costumava beber tranquilamente uma garrafa de soda. As garrafas vazias ajudavam a fazer o ambiente. Digor gostou muito da caverna. Ela não lhe mostrou a história, mas estava mais interessada em prosseguir nas explorações. Olha aqui, disse ele, até onde vai esse túnel? Ele para onde termina a sua casa. Não, continua, só não sei até onde. Quer dizer então que poderíamos andar por cima de todas as casas do quarteirão? Poderemos? Não podemos. Hein? Podemos até entrar numa outra casa? Ah, é, a acabar na cadeia como ladrão. Não conte comigo. Não seja tão espertinho. Eu só estava pensando na casa depois de sua. Que tem a casa depois da minha. Está vazia. Papai disse que está vazia desde que mudamos para cá. Vamos dar uma olhada, disse Diggory. Está bem acostumadinho e entusiasmado, do que demonstrava. Naturalmente, pôs-se a imaginar do que a casa estava vazia do tempo. Polly se perguntava a mesma coisa, mas nenhum deles disse a palavra mal assombrada. E ambos disseram que agora seria uma fraqueza não ir adiante e descobrir o mistério. Que tal se a gente fosse agora mesmo? Indagou Digor. Está bem, respondeu Polly. Não precisa ir se não quiser. Se você topa, eu também topo. Como a gente vai saber se esta casa está em cima da casa vizinha? Resolveram descer e contar quantos passos havia em toda a extensão da casa, e depois contar os passos entre uma viga e outra, para saber quantas vigas existiam sobre a casa. Então, multiplicaram esse número por 2, o resultado obtido corresponderia ao fim da casa de Edgor. Dali para frente só poderiam estar no sótão da casa vazia. Mas não acho que ela esteja mesmo vazia, disse Edgor. Como assim? Acho que alguém mora lá escondido, saindo e entrando tarde da noite, com uma lanterna abafada. Acho que vamos descobrir um bando de assassinos que ganharam uma recompensa. É besteira acreditar que uma casa fique vazia esse tempo todo, a não ser que exista algum mistério. Papai acha que é por causa do mau estado do encanamento, observou Polly. Encanamento? Gente grande tem mania de dar explicações sem graça, disse Digor. Agora que conversamos à luz do dia, não parecia muito provável que a casa estivesse mal assombrada. Não estavam muito inseguros sobre as medições e os cálculos do papel, mas de qualquer maneira não havia tempo a perder. Não podemos fazer o menor barulho, disse Paul. Quando subiram, se encontraram perto da caixa d'água. Cada um levava consigo uma vela, coisa que não faltava na caverna de Polly. Estava muito escuro, empoeirado, iam pisando de viga em viga sem dizer palavra, exceto quando cochichavam um para o outro. Já devemos estar na metade do caminho, ou coisa parecida. Ninguém tropeçou. As chamas das velas aguentaram firme. Por fim, descobriram uma portinha encaixada na parede de tijolos à direita. Não havia uma maçaneta desse lado, mas havia um pregador, como se às vezes na parte interna da porta de um armário. Abro? Perguntou Digor. Se você topar, eu topo, respondeu Polly. A coisa estava começando a ficar séria, mas ninguém ia de dar para trás. Digor empurrou o pregador com dificuldade. A porta abriu-se toda subuda e a súbita luz do dia doeu-lhes nos olhos. Então, com grande espanto, viram que estavam olhando para um sótão vazio, mas para um quarto mobiliado. Não parecia ter ninguém. O silêncio era tumular. A curiosidade de Paul resolveu a intenção soprando a chama da vela. Ela entrou no quarto estranho, quietinha como um camundongo. O local tinha naturalmente a forma do sótão, mas estava arrumado como uma sala de estar. Não havia canto de parede sem estantes, e não havia canto de estantes que não estivesse atulhado de livros. O fogo crepitava na lareira. Era um verão muito frio, como você se lembra, diante do fogo. Estavam numa poltrona alta, entre a poltrona e Polly, enchendo-se quase a metade da sala. Havia uma mesa enorme, repleta de objetos, livros, cadernos grossos, vidros de tinta, canetas, um microscópio. Mas o que Polly notou em primeiro lugar foi uma bandeja de madeira contendo um certo número de anéis. Os anéis estavam colocados em pares, um amarelo e um verde juntos. Um pequeno espaço, depois outro anel amarelo com um anel verde. Eram maiores do que os anéis comuns, e era impossível deixar de olhar para eles, pois eram muito brilhantes e bonitos. A sala estava tão quieta que se percebia, logo de entrada, o tic-tac do relógio, mas notava-se agora não era tão quieta assim.
Havia no ar um muito ligeiro zumbido. Se os aspiradores de pó tivessem sido inventados, Polly imaginaria que se tratava de ruído de um aspirador de pó funcionando, lá longe, bem longe. O som era mais agradável do que o de aspirador, mais musical, mas era tão leve que mal se podia ouvir. Tudo bem, disse Polly. Não tem ninguém aqui. Ela passou a coxar. Digor também entrou piscando o olho sujo para valer. Polly também não estava nada limpa. Não estou gostando disso, falou Digor. Não é uma casa vazia, nenhuma. É melhor a gente cair fora antes que chegue alguém. Que é isso? Perguntou Polly, apontando para os anéis. Deixe para lá, o melhor é a gente ir. Não chegou ao fim. A poltrona da frente do logo do fogo moveu-se de repente e dela surgiu, como um diabo de comédia pulando de um alçapão, a figura amedrontada de tio André. Não estavam mesmo na casa vazia, estavam na casa de Gore, no estúdio proibido. Minha nossa! Exclamaram as duas crianças. Tio André era altíssimo e muito magro. Tinha uma cara comprida com o nariz pontudo, olhos faiscantes e uma moita de cabelos grisalhos. Digor estava mudo, pois tio André parecia 1000 vezes mais apavorante do que antes. Polly ainda estava tão amedrontada, mas não demorou muito, pois a primeira coisa que tio André fez foi cruzar a sala e trancar a porta. Voltou-se, fixou as crianças com os olhos faiscantes e sorriu, mostrando todos os dentes. Ah, agora a louca da minha irmã não pode mais nos perturbar. Era terrível, muito diferente de tudo o que se pode esperar de um adulto. Polly tinha o coração na boca. Ela e Digor começaram a caminhar na direção da poltrona, por onde haviam entrado. Tio André foi mais ligeiro, fechando também essa passagem. Depois esfregou as mãos, estalando os nós dos longos dedos muito brancos. Encantado em vê-los, disse: Duas crianças, exatamente o que eu mais queria neste momento. Por favor, senhor André, disse Polly, está quase na hora de jantar e tenho de ir para casa. Quer deixar a gente sair, por favor? Ainda não, respondeu tio André. A oportunidade é boa demais para eu perdê-la. Estou em plena fase de uma experiência importantíssima. Utilizei um porquinho da Índia e parece que deu certo. Mas o que pode um porquinho da Índia relatar? Impossível explicar para ele como voltar. Escute aqui, tio André, disse de Gorro. Está mesmo na hora do jantar e daqui um pouco estão chamando por nós. Melhor o senhor deixar a gente ir embora. Melhor porque Digor e Polly trocaram olhares aflitos. Não ousaram dizer uma coisa, mas os olhares significavam o seguinte: que coisa pavorosa! E também, vamos ver se damos um jeito. Se o senhor permitir que a gente vá jantar, falou Polly, voltaremos mais tarde. Como posso saber que voltarão realmente? Perguntou o tio André, com um sorriso astuto. Pareceu, no entanto, mudar de ideia. Muito bem, se precisam mesmo ir, hei de fazer. Não deve ser divertido para dois jovens como vocês conversar com um velhote. Deu um suspiro e continuou. Vocês não podem imaginar como sinto sozinho às vezes. Podem ir jantar, meus filhos, mas antes quero lhes dar um presente. Não é todo dia que encontro uma moça nesse meu velho estúdio, principalmente uma senhorita tão bela como você. Polly já começava a achar que ele não era tão louco. Afinal de contas, quer um anel, meu bem? Perguntou o tio André. Um daqueles verdes, quero sim. Um verde não, replicou o tio André. Lamento muito não poder dispor. 2 anéis verdes, mas terei o maior prazer em apresentá-lo com um dos amarelos de todo o coração. Experimente um. Polly já havia superado o medo e estava convencida de que o velho não era louco, e os anéis eram de fato atraentes. Caminhou para a bandeja. Estranho, o zumbi daqui é mais forte. Parece que vem dos anéis. Você está imaginando coisas, cara menina, disse o velho com uma risada. Parecia uma risada comum, mas Digor perceberá uma expressão quase de gula na face do ritio. Polly, não... Que é idiota, gritou ele. Não toque nos anéis. Era tarde demais. Polly já tinha pegado um anel e imediatamente, sem barulho, sem um clarão, sem nenhum aviso, já não existia Polly. Digor e tio André estavam agora sozinhos na sala.